de agosto, com o nosso novo tema, que é fé. Setembro é fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos todo mês, a primeira semana do mês, é a semana de oração, 7 dias de oração. E quando pensamos que setembro seria a fé, eu lembrei do pastor Geraldo Borges. Há 20 anos eu conheço ele falando sobre fé e os 7 passos de fé que ele ministra. E eu disse, seria muito bom tê-lo nesses 7 dias de setembro falando sobre fé, os 7 passos de fé. Então nós temos um desafio, se nós queremos agradar a Deus, a começar por hoje. Então durante 8 dias estamos aqui para aprendermos sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se queremos agradar a Deus, temos que ter fé. E para ter fé, temos que conhecê-la na sua plenitude, na sua expressão, no seu significado. Então, nós começamos hoje a semana de oração. Ele vai falar hoje, manhã, à tarde, sobre a introdução do estudo. E amanhã, nós vamos estar aprendendo sobre fé. Pastor Geraldo. Pastor Geraldo é um amigo, um colega. Pastor Geraldo, eu o conheço há 40 anos, 41 anos, porque nos conhecemos em 73, quando eu cheguei em Goiânia. Ele disse que nós nos conhecemos bem jovem, eu tinha 22 anos quando eu o conheci. Não sei se ele tinha cabelo, eu ainda tinha. Eu tinha. Foi muito bom ter conhecido esse homem. Um amigo, um servo. Esse homem tem semeado a vida dele em missões na África, na Ásia, no Brasil, para tornar Cristo conhecido e manifesto. Então, tê-lo para mim é uma honra, como amigo, como irmão, como colega de 41 anos. Como é bom ter um amigo, um colega, um companheiro de 41 anos. E é isso que eu tenho com você, Geraldo. Graças e paz, amados. Amém. É uma alegria muito grande para mim estar novamente com vocês. E me sinto muito honrado pela oportunidade de passar aqui 8 dias com vocês, de domingo a domingo. E, ao mesmo tempo, me sentindo como um leão na cova dos Daniéis. Pode orar por mim? Prometo orar para que Deus faça valer esse momento aqui para abençoá-los, apesar de mim. Amém? Podem fazer isso. Minha oração tem sido esse: Senhor, por favor, Senhor, por misericórdia, mais uma vez. Tenho orado por vocês já, mas principalmente por mim. Senhor, faz-me instrumento teu, porque eu sei que Deus usa o instrumento que Ele quiser usar, né? Ele usa o vaso que Ele quiser usar. Então eu creio piamente que Deus vai fazer coisas maravilhosas aqui nesses dias, mas não pelo que sou, mas apesar do que sou. Apesar disto. Então eu tenho tudo para te encorajar a crer que Deus vai abençoar. E quanto à campanha, foi muito bom você falar sobre isso, pastor Justino. E me lembrar que vocês estão em agosto falando sobre perdão, li o boletim, né? E que setembro é fé. Não existe setembro sem agosto. É ou não é? Não existe. Não existe setembro sem agosto. Talvez por isso, Tiago, a gente acabou começando hoje, né? Talvez por isso, para lembrarmos que precisamos, para chegar no setembro, precisamos passar pelo agosto. Então, nessa manhã nós vamos falar sobre os 3 pré-requisitos para uma fé vencedora, para uma fé vitoriosa. É impossível entrar nos 7 passos de fé sem passarmos, sem assegurarmos que pelo menos entramos ou temos
a absoluta disposição de entrarmos na prática desses pré-requisitos indispensáveis para vivenciarmos uma caminhada de fé com Jesus. E eu sei que muitos têm o bom hábito de anotar, mas eu vou precisar falar talvez um tanto corrido por causa da exiguidade do tempo. Então eu posso encorajá-los, e se acharem por bem, nós podemos apostilar todo o material. Está pronto, já há tempo, está pronto para ser editado como um livreto de quase 100 páginas apenas. E se acharem no decorrer da campanha que pode ser importante, então talvez podia apostilar, e aí eu imagino não ser custo alto, e então cada um que quiser pode adquirir, talvez passar antes, e adquirir para aqueles que querem vivenciar isto, vivenciar essa caminhada por fé, nos 7 passos de fé com Jesus. Mas não apenas isso, gostaria de ter aí o conteúdo para ser veículo de bênção, para abençoar outras pessoas. Amém. Eu conversava essa semana com um pastor que disse, olha, na nossa igreja, conversava ontem, aliás, ontem à tarde, ele disse, na nossa igreja, todas as pessoas que entraram na igreja, a partir dos 7 passos de fé com Jesus, perseveram firmes. E há um mês atrás, numa outra igreja, uma senhora que veio a Jesus através dos 7 passos de fé, e ela estava enumerando, contando quantas pessoas que vieram para a igreja, mediante os 7 passos de fé, e estão firmes e dando frutos para Deus. Amém. E aquela senhora estava dizendo, eu acho que toda igreja devia adotar os 7 passos de fé como início de caminhada. Nós vivemos uma realidade de muita dificuldade nos dias de hoje. Nós temos por um lado uma igreja que de certa forma defende que tem uma fé do Evangelho. É uma fé que emana do Evangelho, mas esta igreja está perdendo a fé no Evangelho. E nós temos por outro lado uma igreja que diz ter fé no Evangelho, ser fora disso e crer no Evangelho, mas está perdendo a fé do Evangelho. E eu imagino que se nós tivermos atenção e se o Espírito de Deus manifestar a graça e a misericórdia dele, nós vamos perceber que nós precisamos ter a fé do Evangelho, mas fortalecer a nossa fé no Evangelho, fortalecendo a nossa fé no Evangelho. E esse é a nossa esperança, por fé na misericórdia de Deus, que Ele faça isso e nos abençoe durante esses 8 dias que passaremos aqui com vocês, tá bom? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá para Hebreus, capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Acharam? Amém. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo, e o será para sempre. Vamos ver de novo? Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. É nisto que cremos. E a partir daqui é que queremos ter como base para caminharmos os 7 passos de fé com Jesus. Como nós falamos que hoje nós estaremos vendo os pré-requisitos, abra sua Bíblia para Marcos capítulo 11. Nesse texto de Marcos 11, nós queremos basear a nossa reflexão nesses 3 pré-requisitos para uma caminhada vitoriosa com Jesus. Veja primeiramente versos 12 a 14, capítulo 11 de Marcos, primeiramente versos 12 a 14, depois passando para o versículo 20 e indo até o 26. Leiamos. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Teve o quê? Fome.
E vendo de longe uma figueira com folhas. Vendo o quê? Uma figueira com folhas. Foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas. Por quê? Porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Passando para o versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou-se. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Tende o quê? Fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, e não o quê? E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, o que pedirdes? Tudo quanto em oração pedirdes, crede que, quem sabe, talvez, é isso? Não. Crede que recebeste. É para crer que já recebemos. Mas crer que se fará, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, vai vingar logo. Amém? Não. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Meus amados, nós vimos aqui 3 pré-requisitos básicos para uma caminhada vitoriosa com Jesus. Deus quer abençoar a todos. Deus é amor. E Ele quer abençoar a todos. Deus faz com que a chuva caia sobre bons e sobre maus. Deus faz com que o sol brilhe sobre ambos. Mas bênçãos especiais de Deus, resposta à oração, vida abundante em Cristo Jesus, tem pré-requisito. Deus não passa de helicóptero como faz os políticos ricos em época de campanha, por acaso estamos vivendo, né? Jogando os seus panfletos a quem quiser possa. Deus tem requisitos e pré-requisitos. Porque se não for assim, se nós não entendermos isso, nós vamos imaginar que Deus faz acepção de pessoas. Porque é verdade que numa mesma campanha, numa mesma oração, pessoas com o mesmo problema, com as mesmas dificuldades, uma recebe a bênção de Deus e a outra não. Quem já viu que isso acontece? É ou não é? 2 pessoas, as mesmas pessoas orando, participando da mesma campanha, dos mesmos cultos, ouvindo as mesmas mensagens, uma recebe a bênção e a outra não. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. Então por que será que isso acontece? Eu creio, e você vai ver comigo se isso pode ser verdade ou não, mas eu creio que Deus estabeleceu requisitos e pré-requisitos para as suas bênçãos. Por exemplo, para a entrada nos céus. O Senhor já pagou cabal e absoluto preço pela salvação de todas as pessoas no tempo e no espaço. Já ou não? Já pagou absolutamente. Mas esta salvação só alcança aquele a quem a igreja alcançar com a pregação do Evangelho. Então há um requisito aí. E não somente isso, a igreja vai alcançar a pregação, tem que, pelo poder do Espírito, convencer a esta pessoa. O Espírito convence através da palavra, convence da justiça, convence do pecado, da justiça e do juízo, e leva essa pessoa a reconhecer esse pecador irremediável, a entregar-se a Jesus, crendo que Ele é o Filho de Deus, Senhor e Salvador único, ser batizado e ser cheio do Espírito Santo para esta vida vitoriosa. Então há requisitos a serem atendidos. Também assim para as bênçãos de Deus, mas mesmo para as pequenas bênçãos, às vezes, que nós buscamos a Deus, ou de Deus. E eu imagino que se Deus nos ajudar, nós vamos aprender a fazer nossa fé funcionar. Amém? Aprender a fazer nossa fé funcionar. Diminuir, no mínimo, diminuir os altos e baixos da nossa fé. Aprendermos a ter uma fé consistente e constante, e não circunstanciada.
Eu espero isso. Então o que é que nós vimos aqui? O texto que nós lemos em Marcos diz que Jesus ia passando com os seus discípulos e ele teve fome. Vendo a uma certa altura da estrada um pé de figo com folha. Normalmente um pé de figo com folha indica que ele tem fruta. Diferente de outras árvores, por exemplo, seriguela. Seriguela agora, a serigueleira pelo menos lá no centro-oeste não tem uma folha. Não tem a folha, ela está trabalhando para começar a surgir flores. Vai surgir flor, não tem nenhuma folha. Mas já o figo, pé de figo, quando ele tem folha, indica que tem figo, pode ter fruta. E Jesus foi ver. Olha, veja bem, nada que está escrito aí está escrito por acaso. E nesse relato, diz que Jesus teve fome e viu uma figueira com folha, a uma certa distância da estrada. Quando chega lá, quantas frutas tinha? Nada. Mas por que não tinha? Porque não era tempo. Então, se Jesus não condenou aquela figueira porque ela não tinha fruta. Jesus condenou aquela figueira por ser uma figueira hipócrita. Porque senão ele teria que ter amaldiçoado todas as outras figueiras. Quem está me entendendo? Teria que ter amaldiçoado todas as outras que também não tinha nada. Então amaldiçoou aquela por causa da hipocrisia. Então, meus amados, preste atenção. Um dos pré-requisitos para entrarmos no mês de setembro, ou para entrarmos numa vida de fé, para termos vida vitoriosa com Jesus, é não ser hipócrita. A hipocrisia é uma falsa devoção. E a hipocrisia é um pecado próprio de pessoas religiosas. Porque nós não estamos contentes com a nossa própria espiritualidade, então acabamos por aparentar ou esforçarmos para apresentar mais espirituais do que na verdade nós somos. Então, e às vezes tem imaginando que com uma aparente espiritualidade nós vamos conquistar Deus. Mas ouça-me, Deus absolutamente sabe todas as coisas. É impossível enganar a Deus. É impossível tentar ser melhor para aparecer melhor, para conquistar Deus ou as suas bênçãos. Ele nos conhece numa totalidade. E vimos muitos exemplos disso. Por exemplo, aquele fariseu que orava, Jesus disse, que orava e ele dizia: Pai, graças te dou, porque eu não sou como os demais pecadores. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho. Obrigado, Senhor, porque eu não sou nem como este aí. E aquele publicano nem ousava olhar para o céu, prostrado, batia o peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aleluia. E o Senhor disse: Este voltou justificado para casa, e não aquele. Porque todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. A hipocrisia não nos permite humilhar-nos diante de Deus. A hipocrisia é um pecado que Jesus muito combateu nos seus discursos. Jesus disse que a hipocrisia é como uma sepultura. É uma sepultura com ornamentos externos, com flores, com mármores, com tudo de belo por fora, mas por dentro está podre, cheio de bicho e cheirando mal. Se nós queremos experimentar, Deus irá conduzir. Se Deus vai nos abençoar nessa semana, como espero, se Deus vai nos abençoar, Ele vai nos conduzir numa humilhação que nos leve a renunciar toda a hipocrisia, a reconhecer a nossa pequenez de fé e de experiência com Deus, de pouca espiritualidade, e assim dependeremos dEle. Amém? Assim dependeremos dEle. O hipócrita, ele está a tentar enganar a si mesmo, ao próximo e a Deus. Mas a Deus ninguém engana. Houve um casal logo no começo da igreja, em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, a Bíblia fala desse casal. Logo no começo, o irmão que ministrou sobre a oferta falou da voluntariedade. E na igreja primitiva era assim, ninguém estava pedindo para ninguém vender nada e trazer o dinheiro. Mas as pessoas começaram a vender e trazer tudo que tinha e entregar aos pés dos apóstolos. Houve um período de algo extraordinário, mas Ananias e Safira disse: olha, bem, está todo mundo fazendo isso, e parece que esse negócio pode dar certo, talvez vai trazer prosperidade. Aí já sou eu conjecturando, né? Talvez vai trazer prosperidade. Vamos fazer o seguinte, vamos vender também a nossa propriedade, vamos guardar uma parte, vamos entregar a outra, porque assim, se esse negócio for verdade, nós vamos sair bem na foto, né? E vamos prosperar. E aí chegaram, quem sabe, todos sorridentes, chegaram e disseram assim: olha, está aqui, nós também vendemos nossa propriedade e o dinheiro para oferta, queremos colocar aos pés dos apóstolos.
E o Espírito de Deus revela Pedro a hipocrisia daquele homem. E não veio o casal junto, veio só Ananias primeiro. E Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração para mentir contra Deus? A fazenda, quando estava nas suas mãos, não era sua, porque aquela propriedade não era sua. Depois que vendeu o dinheiro, não era seu. Para que você deixou Satanás encher o seu coração para mentir? Você não mentiu, não está mentindo aos homens, você está tentando mentir a Deus. E o homem caiu e morreu. Alguém pegou, tirou o corpo daqui, nisso entra a mulher, toda sorridente, sabendo o que aconteceu. E aí Pedro disse: me diz uma coisa, foi por tal valor que você vendeu? Sim, foi. Foi portanto. Disse assim: por que vocês combinaram de mentir contra o Espírito Santo? Olha ali, aqueles que levaram o corpo do seu marido, vai te levar também. Na mesma hora caiu e morreu. Mais adiante, um certo Elimas, mágico, vendo Paulo pregar, vendo Paulo expulsar demônio, ficou maravilhado com aquilo. E chegou para Paulo depois da reunião e disse assim: ei, peraí, olha, eu posso pagar bem, eu quero esse poder. E Paulo, não foi Pedro, né? Disse: oh, maligno, cheio de toda a perdição. Você pensa que com dinheiro pode comprar os dons de Deus? Você pensa que pode comprar os dons de Deus com dinheiro? Disse assim: olha, você vai morrer. Mas disse assim: me perdoe, tem misericórdia de mim, ora por mim. Ora por mim. Talvez por causa desse arrependimento imediato ele não morreu. Mas tentou também, pensou que os dons do Espírito pudessem também ser comprado por dinheiro. Então a hipocrisia é um pecado terrível, muito condenado por Jesus, e é um pecado repugnante diante de Deus e dos homens. É ou não é? Mesmo as pessoas incrédulas, mesmo o ateu, tem repugnância do pecado de hipocrisia. Quem concorda? É insuportável. Então veja bem, daí um pré-requisito para nós entrarmos no mês de setembro, para entrarmos nos 7 passos de fé com Jesus, é não sermos hipócritas. É muito importante isso. E em segundo lugar, quando volta no outro dia pela manhã, os discípulos e Jesus voltando no outro dia, quando olham para a beira da estrada, lembraram, porque os discípulos ouviram Jesus amaldiçoar a figueira. Agora quando olha para aquele lado da estrada e vê que a figueira estava seca, e Pedro mais que ele pede: Senhor, olha a figueira que amaldiçoar, secou-se. Então Jesus disse para ele: tenha muita fé. Amém? Amém? Amém. Amém não. Jesus não diz para ter muita fé. Jesus não diz para ter muita fé. Jesus diz para colocar a fé na pessoa certa. Aqui está o segundo pré-requisito. O primeiro é não ser hipócrita. O segundo é colocar a nossa fé tão somente em Deus. Jesus diz: tem de fé em Deus. Tem de fé em Deus. Quem aqui tem fé no Senhor? Quem tem fé no Senhor? Vocês estão com medo de levantar a mão, né? Tem de fé no Senhor, tem de fé em Deus. Em Isaías 43:10 o Senhor disse, a partir de Isaías 43:10 o Senhor disse: vós sois minhas testemunhas, meu servo a quem escolhi, para que o saibais, me creiais e entendais, que sou eu mesmo, que antes de mim nenhum Deus formou, depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou Deus, e eu anunciei salvação, eu a realizei, eu a faço ouvir. Deus estranho não houve entre vós, e agindo eu, quem impedirá? Mas veja, fomos chamados, aqui fala de 3 níveis de relacionamento com Deus: o nível da informação, o nível da fé e do entendimento. Mas no nível da fé o Senhor não disse que é para que tenham fé, mas ele disse: para que me creiais. A fé é para ser colocada em Deus. Digam comigo: a ação da fé é proporcional ao objeto da fé. Mais uma vez, mais compassadamente agora. A ação da fé é proporcional ao objeto da fé. Daí nós precisamos aprender, se queremos ter a vida vitoriosa, vamos precisar aprender a colocar nossa fé tão somente em Deus. Tão somente em Deus. Aquela pessoa que coloca a sua fé em Deus, ela não precisa de representações de Deus, ela não precisa de imagens para representar Deus, ela não precisa de nada visível, palpável para representar Deus, para que ela possa crer. Ela colocou a fé no Deus invisível, todo-poderoso, um Deus que não é tangível os sentidos naturais e nem percebível pelos sentidos naturais, um Deus todo-poderoso. Então aquele que coloca a fé tão somente em Deus, não mostra para Deus o tamanho dos seus problemas. Aliás, não mostra para não mostra para Deus o tamanho dos seus problemas, mas mostra para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Quem está percebendo? Muitas vezes as pessoas não têm vitória, porque chegam diante de Deus: Senhor, olha o tamanho do meu problema,
Olha o tamanho do meu problema, Senhor. Olha que eu estou sucumbindo. Não tem jeito, ninguém se importa comigo. Olha a minha família, olha o que está acontecendo. Mas aquele que coloca a sua fé tão somente em Deus, ele não vai chegar diante de Deus para falar do tamanho dos seus problemas. Você vai mostrar para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Esta é a fé que Deus quer que a gente viva. Que Deus quer que a gente viva. Que a gente aprenda a mostrar para os problemas o tamanho do Deus em que nós cremos. Tende fé em Deus. É preciso colocar a fé na pessoa certa. Agora, então, uma das coisas que nós vamos fazer aqui todos os dias é orar. Vamos estar orando. Eu vi no boletim, vocês têm lá, fizeram muito bem, tem lá um pedido de oração. Você vai colocar ali o seu pedido de oração, ou os seus pedidos. Coloca aqueles pelos quais você quer fé, ou tem fé para ser curado. Se não tem, coloca isso mesmo, Senhor, eu quero fé para receber a bênção, para receber a cura, para receber esse problema que eu preciso. Então você vai colocar ali aqueles para os quais você tem fé ou quer fé para receber aquilo. Está me entendendo? E nós vamos orar em todas as reuniões. Vamos orar por aquele seu pedido de oração. A Bíblia diz que a oração da fé pode muito em seus efeitos. Quem aqui tem fé na oração? Quem aqui tem fé na oração? Está vendo como é sutil? Está vendo? Eu vou descer aqui. Está vendo como é que é fácil tirar a fé de Deus? A oração da fé não é oração feita com fé na oração. A oração da fé é feita com fé tão somente em Deus. Há muita gente que às vezes não recebe a bênção de Deus porque coloca a fé na pessoa que ora. Eu vou lá, eu quero, porque aquele homem que está aí, eu vou lá, eu tenho muita fé nele. Tenho muita fé nele. Então está colocando a fé no homem, está desviando a fé de Deus. Outros colocam, não, vou lá naquele lugar, mas é um ambiente tão gostoso, principalmente para vocês aqui. Esse tempo é muito gostoso, esse lugar aqui é muito gostoso. Até o som fica de excelente qualidade, o baterista muito educado. Eu tenho vontade de dar um abraço nele ali. Eu falei, cara, que motorista, que baterista educado você é, parabéns, não é? É muito gostoso louvar a Deus com vocês. Então, esse aqui, pessoal, eu creio. Lá, se visto por essa parte, você vai convidar as pessoas, seus vizinhos, seus familiares, seus colegas de trabalho. E olha, vamos lá na nossa igreja. Tem um careca velho, barrigudo. Aí que tá. Mas o homem tem. Ele vai estar orando. E o ambiente do nosso tempo é tão gostoso, é tão propício para Deus operar. E eu tenho muita fé no lugar lá. É por isso que eu vou lá. Aquele lugar é santo. Então está colocando a fé no ambiente em que se ora. É desviar também a fé de Deus. Então nós não percebemos que estão desviando. Por exemplo, veja bem, são comprometidos com Jesus, são pessoas que conhecem a palavra, mas viu como é sutil? Não é? Quando eu falei, quem tem fé na oração, levantamos logo a mão, porque tem fé na oração, mas não é a fé na oração. A oração da fé é a oração que é feita com a fé em Deus, colocando a fé nele. Não importa quem ora, não importa quem está orando, a fé é colocada no Senhor. Amém? Às vezes é como eu li há anos atrás a respeito de uma criança que não me lembro se o pai ou a mãe estava muito doente, e a criança estava sozinha, e a criança então viajou a um lugar onde tinha uma igrejinha, e chegou lá e os pais chamaram Jesus para ir lá. Ela ficou sabendo que a criança sabia que Jesus curava. Então ela chegou, a igrejinha estava fechada, então ela bateu na porta e disse, Senhor, eu sou a criança tal, sou filho de fulano, e está morrendo. Eu vim aqui pedir o senhor para corrê-lo em casa, ou então mandar um médico lá, mas ir lá, não, meu filho para mandar médico, o senhor ir lá em casa e curar. Senhor, olha, o senhor vai aqui, o senhor pega essa estrada, tem um cochete, aí depois tem uma estrada para a direita, outra para a esquerda, o senhor pega essa, vai, desce, tem um córrego, o senhor atravessa, vai. Quando o senhor chega lá, então tem uma casinha pequena, a porta está trancada, mas eu coloquei a chave, tem um buraco no tijolo, eu coloquei a chave no buraco do tijolo, o senhor entra, pega a chave e destranca e entra e cura, meu pai. Qual era minha mãe? Não sei. Eu vou, então eu já vou. O senhor pode ir mais depressa do que eu. E foi.
Quando chegou, eu não sei se a mãe ou o pai, não me lembro, estava curado e disse: filha, o médico que você mandou veio, filha. O médico que você mandou veio aqui. E ele disse que você contou onde é que estava a chave. Que ele me curou. Não, mamãe. Não, era papai, acho que era mamãe. Eu não chamei médico. Eu fui lá na igreja. E eu falei com Jesus para vir. É a verdadeira fé colocada na pessoa certa. Amém. Estão dispostos a fazer isto? Estão dispostos a não ser hipócritas, colocar a fé tão somente em Deus. E por que será que aí Jesus aproveita para ensinar? Outro requisito aqui do mês de agosto, né? O requisito do mês de agosto. E Jesus, então, os discípulos ficaram admirados. Sempre Jesus agiu assim. Primeiro, Jesus manifestou a presença do reino. Ele multiplicou os pães para uma multidão, 5 pães, 2 peixinhos, para uma multidão de mais de 5.000, sem contar mulher e criança. E aí depois se trouxe ensinamento e mensagem: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Ressuscitou, curou o cego e se revelou como a luz do mundo. Ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias sepultado, e se revelou como a ressurreição e a vida. Então o estilo de Jesus era esse: primeiro manifestava o reino, depois ensinava sobre o reino. Quando ele enviou os discípulos, ele fez a mesma coisa. Treinou os discípulos, Jesus usou o sistema dicas. Ele demonstrou, instruiu, confirmou a avaliou a ação. Depois ele avaliou e soltou. Demonstrou, instruiu, confirmou e corrigiu a ação, avaliou e soltou. Então, depois de treinar os discípulos, agora quando ele manda os 12, ele disse para os 12, ele disse: agora vocês vão e façam como eu fiz. Cure os enfermos, expulse os demônios, de graça recebeste, de graça dá. E eles foram. E aí quando voltaram maravilhados. Depois Lucas enviou 70. E eles, quando voltam maravilhados. Quando Jesus se reúne com eles, ele diz: Senhor, pelo teu nome, Senhor, até os demônios nos obedecem. E aí Jesus: é verdade, eu via Satanás cair como raio do céu. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa: não fica maravilhado porque os demônios obedecem vocês. Se alegre antes porque o nome de vocês está escrito no céu. Fiquem alegres mais por isso. Então Jesus corrige ali, mas o que Jesus enviou? Enviou para primeiro manifestar o reino. Quem está me entendendo? Amém. Operar os sinais do reino e depois ensinar. Jesus em João capítulo 10, Mateus 10, e disse: percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade e moléstias entre o povo, manifestando os sinais do reino e ensinando sobre o reino. Mas às vezes nós estamos esquecendo isso. Não estou falando que a igreja tem que estar voltada para trabalho de cura divina e de libertação, mas eu estou dizendo, me perdoe o irmão que está filmando, mas o que eu creio que Deus está dizendo é: aonde você vai, como a pastora falou, que infelizmente atrasou, tinha disposição, o Espírito de Deus tocou, vai lá na sua cliente, mas ela não foi. Eu disse para ele: eu sei o que você está sentindo, porque depois de mais de 40 anos de ministério já fizemos muito isso, tendo as nossas prioridades, às vezes achando que estava tendo prioridade de Deus e não sabendo que alguém não ia poder esperar muito, não fomos lá. Mas o nosso Deus é misericordioso e Ele pode ter levantado outro, né? Não precisamos sofrer por isso, né? Sofrer, mas nem tanto. Sofrer sim, mas nem tanto. Mas veja bem, o que eu creio? Eu creio na necessidade, desculpe a redundância, eu creio na necessidade de termos disposição de atender as necessidades sentidas das pessoas e orar com a fé em Deus, não importando a situação que está. Eu vou lá abraçar. Talvez aquela pessoa está precisando de um abraço, está precisando de uma oração, está precisando de uma palavra, crendo na direção do Espírito, vamos atender. Amém. Amém. É isso que cremos. É isso que é cada um. Não são necessariamente as grandes campanhas de milagre ainda que vamos fazer. Esperamos a misericórdia de Deus, que esta seja uma semana de milagres. Amém. Mas principalmente dentro desta perspectiva didática de Jesus, do dicas, que ele possa aqui demonstrar como é para fazer. Amém? Demonstrar como. Quem espera isso de Deus, por favor? Né? Que Deus faça isso conosco como algo didático. Como é que Ele quer que a gente viva aqui? Como é que Ele quer? Então nós vamos fazer a mesma coisa, mas no nosso cotidiano, amando e atendendo às necessidades sentidas das pessoas. Mas o que Jesus faz? Voltando ali
a essa didática de Jesus. Ele manifesta o reino e depois ele ensina. Os discípulos ficaram maravilhados com o milagre. Ele disse: quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai. Porque o que nos impede o nosso acesso a Deus é o nosso pecado. O pecado separa de Deus. Isaías 59:2 falou: olha, a mão de Deus não está encolhida, os ouvidos de Deus não estão agravados, mas a iniquidade de vocês fazem separação entre vocês e Deus, de modo que Ele não pode ouvir quando vocês clamam. Então a oração que vai ser respondida é aquela oração, a oração de alguém que está com caminho livre para acesso a Deus. Quem está me entendendo, por favor? Nós precisamos desse caminho de acesso a Deus completamente livre. Jesus já abriu o caminho, Ele já pagou o preço, mas o perdão que eu preciso de Deus todos os dias. Esse caminho fica liberado, esse caminho e a posse desse perdão, ela passa pela liberação do meu perdão a mim mesmo e ao próximo. Jesus disse: quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai Celestial vos perdoe. Porque se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Há muita gente que tem fé, que são pessoas sinceras, que coloca a fé tão somente em Deus, são servos leais e que crê piamente em Deus, mas parece que nada na sua vida dá certo, os seus sonhos não se realizam, os seus projetos são frustrados, e parece que nada dá certo, tudo que tenta fazer só dá errado. São pessoas, via de regra, normalmente são pessoas cheias de problemas emocionais, são pessoas deprimidas, são pessoas machucadas, quebradas, são pessoas às vezes com enfermidades frequentes. Por quê? Porque não aprenderam a perdoar, não aprenderam a liberar. Há anos atrás, um certo médico catalogou 51 tipos diferentes de doenças causados ou agravados pela ira. 51 tipos de doenças causados ou agravados pela ira. E só fica irado aquele que não aprendeu a perdoar. Que é isso, pastor? Todo mundo está sujeito a ficar irado. Está sujeito a ter acesso de ira. É diferente. Agora, ficar irado só fica aquele que não aprendeu a perdoar. Quem está me entendendo? Amém. Tá? Só fica irado aquele que não aprendeu. Por isso o apóstolo São Paulo diz: não se ponham só sobre a vossa ira. Não deixa o sol entrar primeiro. Não deixa o sol entrar com você irado. Aprenda a resolver. Fura um buraco na tampa da caixa para sair apressando. Como é que foi esse buraco? Perdoando. Perdoando o que pediu perdão e o que não pediu perdão. Amém. Amém? Libera por antecipação. Libera por antecipação. Se não aprender a fazer isso, meus amados irmãos, desculpe, é um leigo que está falando. E eu posso estar falando muita bobagem. Mas seria bom se o pessoal de medicina, se a ciência começasse a investigar. Eu imagino que a falta de perdão pode provocar tumores. E eu imagino que é possível que a falta de perdão principalmente provoca tumores no cérebro. É bobagem? Pode ser bobagem. Mas seria muito bom que a ciência começasse a investigar esta possibilidade. Porque parece que nada consegue arruinar mais a vida de uma pessoa do que um coração não perdoador. Então, o primeiro pré-requisito é não ser hipócrita. O segundo pré-requisito é colocar a fé tão somente em Deus. E o terceiro? Ter um coração totalmente e constantemente perdoador. Qual é o terceiro? Ter um coração totalmente e constantemente perdoador. E perdão não é sentimento. Perdão é ato jurídico. Está perdoado. Pá. Não tem que pagar por isso. Não tem que sofrer por isso. Amém? Não tem que sofrer. E nós temos o exemplo. Jesus está pendurado na cruz, sofrendo a mais agonizante dor, o seu corpo colado aí no madeiro, para dar aquele grito, ele tem que ficar mais fortemente pendurado aí dos cravos dos pés e das mãos, deslocar o seu corpo
para poder dar espaço ao seu diafragma, para movimentar, para ele poder dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É ato jurídico, na mais intensa dor. Há muita gente que diz: eu perdoo, se vier prostrando, arrastando os joelhos pelo asfalto ou pelo cascalho, se vir sangrando, me perdoar o que me fizer, para pedir perdão pelo que me fez, então eu perdoarei. Não é assim que o Senhor fez. A pastora orou pedindo para nós que somos mini-Cristo, para sermos de fato mini-Cristo. Nós somos chamados de discípulos de Jesus, e como Jesus perdoou, nós também podemos e devemos perdoar. Amém. É vitória para nós. Então já começamos aqui: Senhor, eu preciso e eu quero, mas não quero só perdoar aqueles que já me magoaram. Há muita gente hoje, depois de adulto, quando vão para aconselhamentos psicológicos, vão para acompanhamentos, e então lá descobre que tem traumas lá de não sei quando, tem problemas lá de não sei quando, porque não aprenderam a perdoar. Se nós aprendemos a perdoar, um outro médico disse, um psiquiatra disse certa vez, que se fôssemos capazes de ajudar as pessoas a perdoarem a si mesmo e ao próximo em um só dia, mais de 80% dos pacientes nos hospitais psiquiátricos, nos manicômios, poderiam ter alta no mesmo dia, sem nenhuma terapia ou medicamentos. Muitos dos problemas que nós enfrentamos é por falta de perdão. E nós somos discípulos de Jesus, e nós temos o exemplo de Jesus, e temos o mandamento dele, que é para perdoar como ele nos perdoou. Jesus ama, e por isso me perdoou, continua me amando, por isso continua me perdoando. Quando Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, até quantas vezes eu teria que perdoar aquele que me ofendeu? Até 7? Para o judeu, o 7 era tido como o número da perfeição. Então, até 7 era o número da perfeição. Jesus: não, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso significa que aquele que ama não vive contando quantas vezes já perdoou. Ele decidiu perdoar sempre, constantemente. Por isso nós precisamos, e só Ele pode trabalhar os nossos corações e fazer dos nossos corações um coração completamente e constantemente perdoador. Quem quer isso para si? Quem quer de fato, quer isso para si? Senhor, eu quero, eu preciso. Nós precisamos preencher isso. A decisão é agora. A decisão é agora. E essa decisão vai precisar ser renovada e vivida no cotidiano. Nós vamos precisar aprender. Nós vamos precisar aprender isso. Eu estava lendo um livro e ele falou de... eu gostei da ideia, daquela figura que foi colocada ali. Quem aqui já matou galinha? Quem já matou galinha? Mas como é que vocês matam? É destroncando ou cortando o pescoço? Cortando? Quem aqui corta o pescoço? Quem aqui já cortou o pescoço da galinha e entra lá e passa a faca bem amolada, corta e a galinha sai correndo? Não? Sai correndo. É ou não é? Sai. Se a galinha, principalmente se ela já estiver correndo. E você passa, então corta e a galinha vai sair correndo. Vai sair correndo. Então, olha, muitas vezes pode acontecer que você decidiu aqui perdoar, e vai acontecer com você como aquela galinha que já tem o pescoço cortado, a cabeça cortada. Ela vai correr ainda, você vai chegar na ira, vai começar a ter acesso de ira, mas você vai lembrar: a cabeça da ira já foi cortada. Eu já decidi ter um coração perdoador. Amém? Essa galinha logo vai cair. Ela logo vai cair e não vai desgraçar mais a minha vida e a minha família. Posso ouvir um amém? Então, se acontecer, você vai dizer: não, eu decidi e eu renovo a decisão. Essa galinha está correndo, mas ela vai cair já. 2 minutos, 3 minutos no máximo, ela vai cair. Ela vai cair. Mas tem um bicho que você corta, vai até 3 dias. Você corta a cabeça dela, tem 3 dias ainda. Sabe qual é? Não. Barata. Você corta a cabeça dela e ainda até 3 dias ela está mexendo, ainda tentando andar. Tentando andar. Mas tem uma espécie pior. Tem uma espécie que às vezes dezenas de anos, que já foi morta, ainda está tentando andar. É aquele que entregou a sua vida a Jesus, mas não aprendeu a perdoar. É uma espécie de barata, que Jesus já cortou a cabeça da ira, já deu o exemplo,
já deu mandamento, já deu a força para perdoar, mas fica querendo justificar a ira. Nós não seremos desses, não. Amém? Nós não seremos desses. Se você tem sido, arrependa agora. Senhor, perdão, porque eu tenho muitas vezes, há muita gente que fica com uma barata não querendo morrer. Fica querendo manter viva a ira. Tem ou não tem? Às vezes sai de casa, brigou com alguém em casa, ficou chateado e vai embora. Quando chega, foi tudo bem durante o dia. Quando está voltando para casa, mas eu saí chateado. O que foi que aconteceu? Mas também, olha que fiz, sabe? Não é possível. Traz tudo de volta. O Senhor nos ajuda a não ser mais assim. Amém. Bem, então são os 3 pré-requisitos. Mas antes de eu orar por você, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui lembrou de alguém que você gostaria que tivesse ouvido essa mesma palavra? Quem aqui lembrou de alguém? Levante a mão, deixa eu ver. Quem lembrou de alguém que você gostaria que tivesse ouvindo a mesma ministração? Antes de orar por você, eu vou orar por essa. Vamos orar por essa pessoa. E você vai trazê-la para a campanha. À noite vamos ministrar a mesma palavra. Amém? Nós vamos ministrar. Se tiver ao alcance do celular com posição de vir ou de redes sociais, você vai trazer em nome de Jesus. Amém? Quantos creem que Deus pode fazer isso? Então nós vamos orar por essa pessoa. Você pode trazer à noite. À noite nós faremos uma breve, uma síntese desta mensagem e talvez entraremos para, ou ficamos só aqui, ou entraremos no primeiro passo de fé com Jesus. Vamos ouvir a direção mais de Deus daqui até a noite. Se a gente volta à mesma mensagem, só faz uma breve recapitulação aqui e entra já no primeiro passo, ou se a gente só recapitula, ora e entra no primeiro passo amanhã. Então vamos orar. Fique em pé e vamos orar por essas pessoas que vocês lembraram. Mas eu gostaria que você ajudasse a orar. Coloque a sua mão sobre o coração e eu quero que você repita comigo. Feche os seus olhos. Eleva o seu pensamento ao Senhor. Faz como aquela criança. Eu não estou querendo te infantilizar, mas vamos com linguagem bem simples. Vamos falar com Deus como aquela criança. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio que o Senhor é o mesmo. Ontem, hoje e será para sempre. Senhor, eu creio que a Tua palavra é a verdade. E como o Senhor mesmo disse, a verdade nos liberta. Senhor, eu creio que nesta verdade a Tua palavra liberta. O conhecimento do Senhor liberta. Por isso, Senhor, ouvindo esta ministração sobre os 3 pré-requisitos para uma vida vitoriosa, eu lembrei dessas pessoas. Aí você menciona você e Deus aí. Essas pessoas. E você, olha, lembra cada uma delas. Coloca diante de Deus. Apresente-as ao Senhor agora. Ao Senhor. Apresente-as ao Senhor. Fala delas aí, só você e Ele. Fala delas ao Senhor. Agora continua orando comigo. Diga, Senhor, eu quero que essas pessoas recebam essa ministração. E eu creio que o Senhor pode abençoar. E eu quero trazê-las hoje à noite. E eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu vou orar por você. Nós vamos entrar nessa caminhada por fé, nos 7 passos de fé com Jesus. E eu queria também conduzir você na oração. Mas quando chegarmos nessa parte do perdão, principalmente, eu quero que você faça com total sinceridade do seu coração, com firmeza de declaração. É possível que ao ir para casa, você vai perceber que perdoou alguém que você não sabia nem que tinha te ofendido, não lembrava mais. Mas vai saber que perdoou de fato. Lembrando o que eu disse, perdão não é sentimento. Perdão é ato jurídico, é decisão. Você vai bater o martelo hoje. Ninguém mais que te magoou, que te ofendeu, vai continuar te oprimindo. Durante a caminhada, nós vamos estar vendo
Esse artigo sobre o perdão é extenso e muito importante. Não dá para ser ministrado numa reunião. Mas se vão pegar, se vão apostilar aquilo e vão ficar. E você que está me ouvindo, adquira esta apostila. Mas não para ler para conhecimento, mas ler para vivenciar, para experimentar o perdão de Deus. Eu não estou falando de coisa que eu ouvi, eu estou falando de coisa que Deus trouxe para mim, que Deus me deu a graça de viver, de perdoar e falar de Jesus para 4 das 5 pessoas que eu pretendia tirar a vida. Falar de Jesus, eu falei para a 5ª porque ela subiu de lá, nunca mais a vimos, que é o ex-delegado da cidade. O Senhor nos deu essa graça de perdoar completamente. Amém. E hoje temos mais de 300 pessoas da família servindo ao Senhor. Não precisamos cometer assassinato, cometer vingança nenhuma. Bendito seja o Senhor. Então, mais uma vez, curva a sua cabeça, coloca de novo a sua mão sobre o seu coração e ora comigo. Senhor Jesus, eu creio e eu quero vivenciar a verdade da Tua palavra. Eu quero aprender a viver uma fé que funciona. Por isso, Senhor, eu quero ser liberto, ser curado de toda e qualquer hipocrisia. Senhor, perdoa-me, liberta-me, purifica-me da hipocrisia. Eu quero chegar diante do Senhor sempre com inteireza e sinceridade de coração e de mente, lavados pelo sangue de Jesus. Por isso, Senhor, faz-me uma pessoa sincera e não mais hipócrita. Peço também, Senhor, ensina-me a colocar a minha fé tão somente no Senhor. Só o Senhor é Deus. O Senhor é o autor e o consumador da minha fé. E em Ti somente eu ponho a minha esperança e a minha fé. Senhor, eu aprendi também que eu preciso ter um coração totalmente e constantemente perdoador. Eu decido agora e eu quero ter este coração e eu o assumo por fé e pela obra de Jesus na cruz do Calvário, pelo poder do sangue de Jesus. Eu assumo esta bênção e eu declaro perdoadas todas as pessoas que me magoaram, que me oprimiram, que me lesaram, que me exploraram e que me machucaram de alguma maneira, que me trataram injustamente. Eu as perdoo completamente, Senhor, e que estas pessoas não sofram nenhum mal como consequência do que me fizeram. Eu peço em nome de Jesus e eu declaro: estão perdoadas, estão perdoadas, estão livres, no nome de Jesus. Amém. E amém. Olhe para cá, olhe para cá. Só isto já faria tanta diferença, tanta diferença. Nós vamos vivenciar isto. Amém. Vamos viver o nosso cotidiano. Aleluia. É só mais uma coisinha. Perdoar é mais difícil. Quanto mais íntima é a pessoa, quanto mais importante é a pessoa para frente, para a gente, mais difícil é perdoar. Perdoar um cara que deu uma fechada no trânsito, não dar dedo para ele nem mal falar da mãe dele, né? É fácil. É fácil. Mas quanto mais estreito o relacionamento, quanto mais significativo o relacionamento, mais difícil e maior a necessidade de viver isto. Então vamos começar de casa. Vamos começar com os nós, de casa, da nossa comunidade, do nosso relacionamento mais perto para a vizinhança. Vamos viver isto. Eu sei,
Sei por experiência, mas principalmente pelo testemunho do Espírito. Há pessoas aqui desejosas de abraçar seus. Abraçar os seus. Vai com cuidado. Que vai parecer arrogância. Chega aqui, pastor. Se você imagina que eu e o pastor Justinho tivéssemos um problema. E eu chegar para ele, eu te perdoei. Talvez ele nem saiba que eu estou magoado. Vai parecer arrogância. Vai parecer arrogância. Apenas demonstre amor. Amém? Para o seu cônjuge, para a sua família, para os seus pais. Apenas demonstre amor. E comece a trabalhar com quem perdoou. Cuidado para não chegar para alguém que não pediu perdão. Chegar e dizer, eu te perdoei. Basta que você perdoou, você está livre. E ele vai ser abençoado por isso. Amém. Quem está me entendendo? Estamos de acordo nisso? Amém. Então vigie, para não chegar lá com toda essa alegria e dizer assim, eu estou tão bem que eu te perdoei hoje. Você perdoou de quem? E você perdoou o que você fez também? Você perdoou o que você fez também comigo? Tá? Então cuidado. Deus abençoe. À noite, então, traga lá aquela pessoa que nós vamos orar. Muito bom.